as coisas, quando vem esse tipo de processo, tudo se desconfigura. A gente precisa ser formatado de novo dentro de certos processos, né, pastor? A gente é formatado, irmãos. E esse foi um processo que eu passei, que Deus me deu uma aula muito grande. Essa é uma escola eterna, né? Salmo 119, verso 89, está escrito que para sempre, ó Senhor, a sua palavra permanece no céu. É eterna, a escola de Deus ela é eterna. E graças a Deus a minha esposa está bem, irmãos. Eu, no meio do caminho, o Gil preocupado comigo, né? Acredito que os irmãos também. O Gil falou: pastor, não vai ter problema nenhum se o senhor não puder. Eu falei: Gil, desse dia eu não vou abrir mão, porque no meu coração estava o propósito de celebrar com os irmãos o momento da vitória. Amém? E que Deus abençoe todos os irmãos que intercederam por nós, pastor Deir, os obreiros dessa casa que nos conhece, sabe da nossa vida e do nosso caráter. Graças a Deus a gente não estamos procurando se manter fiel, não abrindo mão dos nossos princípios. Irmãos, a campanha é poderosa, o Ministério da Reconciliação. Os irmãos sabem que Paulo, o apóstolo Paulo, todo o baluarte que está edificado hoje, basicamente está em cima daquilo que ele, do baluarte que Paulo edificou. Tudo que está, a igreja que existe hoje, está em cima desse baluarte, que foi através dele que o Evangelho chegou até nós. Pedro, ele pregou lá para o Cornélio, iniciou a palavra lá para o Cornélio, mas Pedro bem depois que ele vai aparecer pregando a palavra do Senhor também para o gentio. E Paulo, ele traz essa mensagem de Cristo para nós, porque ele entendeu que o seu chamado era, primeiro, ele mesmo já estava reconciliado em Cristo. Deus já havia reconciliado ele em Cristo, e agora ele entende que ele tem um chamado também para levar a palavra da reconciliação. Então, ministério e palavra da reconciliação está em nós. Quando eu leio essa mensagem, essa palavra, eu percebo que Deus, ele está reconciliando consigo mesmo, ou ele está reconciliando consigo mesmo, tirando todos os nossos pecados através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo de número 2, versículo 13 ao 18, eu vou ler para os irmãos, veja bem. Mas agora em Cristo Jesus, vós antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, glória a Deus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Romanos capítulo 3, versículo 23. Os que estão perto aí no texto é o judeu, que através do conhecimento da palavra, que já estava no meio do povo judeu, o Torá, a lei, o Pentateuco, que é os judeus, os messiânicos ortodoxos, eles acreditam que é somente o Pentateuco que é válido.
Eles não acreditam que o que completa todo o Antigo Testamento, que se torna o Taná, eles acreditam ali, assim, mas existe uma certa camuflagem na fé deles. Agora, eles estão perto, nós estávamos longe. O interessante é que quando você estuda a respeito de Schaeffer, na Teologia Sistemática, no volume 1, ele vai mostrar que o mundo, quando ele passou a existir, quando Deus criou céus e terra, Schaeffer mostra que a primeira civilização que existiu desde Adão é a primeira civilização de gentios. O próprio Abraão, ele era da antiga Babilônia e ele era caldeu. A Bíblia nos mostra que Deus falou com ele em Gênesis capítulo 12. Só em Abraão que Deus começa uma promessa de formar uma grande nação, de as famílias da terra serem todos abençoados em Adão. Então, o primeiro povo podemos considerar de povo gentil. O segundo povo é o judeu, é o povo judeu que vem através da promessa de Abraão vem para Jacó, e Jacó, lá no Val de Jabó, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Depois surge as 12 tribos, etc. Agora vem o terceiro povo, e esse terceiro povo é nós, a igreja de Cristo Jesus. Alguém pergunta para mim, o pastor, você é gentil? Eu falo, não sou gentil, eu sou a igreja de Cristo. Eu sou um gentil convertido ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu faço parte do terceiro povo que agora vai herdar a vida eterna, vai morar no céu. Aleluia. E agora o que chama atenção é que Deus está reconciliando com Cristo o mundo, tirando de nós todos os nossos pecados. A Bíblia menciona que nós estávamos presos no pecado. Vocês sabem que o original hebraico ensina que a palavra pecado é ratar, composta de 3 letras do alfabeto hebraico, sendo o ret, o alif e o tet. A palavra ret, ela é também como o nosso alfabeto. O alfabeto hebraico, ou qualquer alfabeto, as letras também têm números, também têm símbolos. Dentro dos símbolos do ret, nós vamos encontrar o símbolo da cerca, aquilo que cerca. Aleluia. E o que chama atenção é que o pecado para Deus não tem tamanho. Tudo para Deus é pecado. O que nós cometemos como pecado, para Deus não tem pecado grande nem pequeno. Tudo é pecado. E o que chama atenção é dentro do original hebraico, quando você vai estudar sobre essa questão do pecado, do ratar, é que o pecado ele começa pequeno, com uma pequena semente. E aí a gente vai alimentando ele. A gente cria uma proteção nessa pequena semente. E ela começa a crescer, ganhar proporção grande. O Aleph é uma letra muda no alfabeto hebraico. O Aleph, ela é como homem, é a letra H para homem. É uma letra muda. Mas ela está ali representando a pessoa do Eterno, no caso do Ratá. Porque você pergunta se a letra Aleph é muda. Ela não existe, ela não se vê, não se pronuncia. Então, Deus é invisível. E o que Ele está fazendo dentro de uma palavra que quer dizer pecado? A partir daí eu vejo o poder de Deus, porque eu vejo um Deus soberano, eterno, poderoso, disposto a resgatar o homem que foi enganado, que foi persuadido, e que por conta da persuasão que aconteceu lá no Éden, aleluia, o homem se perdeu, pecou contra
para Deus, o resultado do pecado foi a excomungação do jardim do Éden, a exclusão do jardim do Éden. O que Deus está fazendo ali? Deus está reconciliando, aleluia, consigo, em Cristo, o mundo, glória a Deus, nos reconciliando em Cristo, glória a Deus. Deus está em Cristo, Deus é o próprio Cristo, que está reconciliando, aleluia. É aí que você vai ver que nós, o homem nunca foi até Deus, mas é Deus que vem até o homem. Deus, na criação do homem, pecou. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecados destituídos estão na glória de Deus. Romanos 5 diz que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, mas por causa do outro entrou também a justificação. Glória a Deus. Jesus Cristo traz essa justificação. Agora o que chama atenção ainda, aleluia, é que quando é que esse cordeiro foi morto? Quando foi que houve a reconciliação através desse cordeiro? Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A menina é habilidosa, ela vai olhando. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Deus criou o mundo, Deus criou os céus e terra. Deus, no Gênesis 1, 25, 26, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine ele sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens, etc. Gênesis 2,7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se, ou foi feito alma vivente. Deus disse para o homem: de tudo que tem plantado comerás livremente, só não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque eu digo que comer certamente morrerá. A Bíblia nos ensina que o que nos separa de Cristo é o pecado, a barreira, o muro, o abismo entre o homem e Deus é o pecado. Isaías 59, versículo 2, jovem, por gentileza, veja o que está escrito. Aleluia, glória a Deus. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não estava longe, mas agora Deus está com Cristo, dizendo: vamos trazê-los para perto de nós. Só que isso acontece antes da fundação do mundo, pastor David. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava, aleluia, ordenado a ser levado ao sacrifício, a se entregar à morte e morte de cruz, para que hoje eu e você tivéssemos dele a oportunidade, aleluia, para termos o nosso nome escrito no livro da vida e herdar a vida eterna. Por que através dele? Porque foi ele mesmo quem disse em Mateus capítulo de número 11, versículos de número 25 em diante, ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, por haver ocultado essas coisas dos sábios e dos entendidos, mas tem te revelado aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele, pastor, a quem o Filho o quiser revelar. Eu estou aqui porque na reconciliação entre Cristo e Deus eu fui revelado para o Senhor. Você está aqui porque na reconciliação, aleluia, que Deus estava fazendo com Cristo, ele te trouxe, aleluia, Jesus te revelou para ele, aleluia,
houve essa reconciliação em duas coisas: o corpo e o sangue de Cristo. Aleluia. O corpo e o sangue de Cristo. O seu corpo, ele se entregou à morte. Não foi que ninguém pegou Jesus e matou Jesus. Não. Ele se entregou por mim e por você. A morte e morte de cruz. Agora, lendo o texto sagrado, pastor Ney, nós vamos perceber que ele nos revelou para Deus. Mateus 11, 25. Ele terminando, ele já disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse Deus é maravilhoso demais, irmão. Eu não consigo entender como algumas pessoas criam dificuldades para servir esse Deus tão maravilhoso, sabe? Tem pessoas que negam a Jesus por coisas totalmente supérfluas, sem significado algum. Aleluia. Porque eu mesmo, eu não procurava Cristo. Eu ia em tudo que era canto, menos numa igreja. Quando eu ia na igreja, a minha avó me arrastava. Eu era criancinha, então ela me levava. Ela já me ensinou o caminho. Mas quando eu passei a ser adolescente, irmão, mas esse Deus é tão bom que não foi eu que fui até ele, foi ele que veio até mim. Meu Deus! Vocês sabem onde eu estava quando Deus veio falar comigo? Ó, é coisa tremenda, né? Quando você estava fora daquela vida doida, a vida que eu levava, de tráfico de drogas, a gente pensa que lá dentro do sistema, não, estou aqui porque eu sou teu nome. Você é o neguinho do Sinhá, o Draco do Magalhães, sou eu mesmo. Então já tenho, eu era conhecido na Palmares e não sabia. Na Palmares, Sacadura Cabral, eu não sabia, eu nunca fui para lá. Mas lá tinha Marcelo e tinha um Gogoy, que já sabia da fama, pela fama me conhecia. É você, sou eu, então já tenho uma jega preparada aqui para você, pode entrar, fica à vontade, a casa é sua aqui. Daqui a pouco você vai para a faxina. Estou lá, irmão. Aí vem aquela rebelião aquela chacina de 92. Aí você pensa que você é o cara. Não, irmão. Dia que eu parei com tudo, eu nunca aceitei a Jesus dentro do sistema. Eu achava isso a maior covardia do mundo. Meu pai me ensinou uma coisa que eu carrego comigo até hoje. Ele diz assim: o que o homem fala sentado, ele tem que sustentar de pé. Meu pai me ensinou isso. E meu pai falava assim: você tem que ter responsabilidade com aquilo que você combina com os outros. Tem que ser homem. Então, se você entrar em problema, seja homem para sair. Eu nunca permiti minha mãe levar um chumbo para mim. Meu pai colocou um advogado. Quando ele chegou no corrói, eu falei assim: você pode pegar tudo que meu pai te deu em dinheiro e devolver para ele. Porque ele me ensinou a ser homem. Eu entrei no problema e eu vou sair sozinho. Não importa quantos anos eu vou ficar aqui. Eu não quero minha mãe pagando visita para mim aqui. E aí foi bom mesmo, que era o tempo da prefeita Erondina, que era greve para todo lado. Greve de ônibus, então era São Paulo, parava direto. Aí minha mãe não tinha como mesmo de me visitar. E eu fiquei lá dentro. Aí o nome, né? O tal do nome, o apelido, o vulgo. Você é o Draque, você é o neguinho lá do Sinhá. Não, pode. Você está em casa. Aí, irmãos, me entra uma missionária para pagar uma visita e ela vai com o meu nome. Como é que ela entrou com o meu nome? Se eu não coloquei nem o nome da minha mãe no rol para ela fazer visita, não liberei nem minha mãe. Mas quando Deus quer fazer, não adianta. Eu estou lá, chama meu nome, a mulher entra. Tinha um capelão, a capelania do pastor Paulo, que era o capelão do presídio. E ela entrou. Sei que ela entrou, eu vim aqui fazer uma visitinha com o senhor, para você, jovem. Falei: para mim, como que a senhora entrou aqui se eu não dei nem para minha mãe, nem o nome da minha mãe eu coloquei lá para permitir ela entrar aqui para me ver?
Ela olhou assim para mim e falou assim: olha, Isaías, ela já começou assim, ó, Isaías 43:13 está escrito. Aleluia. Que antes que houvesse Deus sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? O meu Deus muda sistema, faz o que Ele quer por causa de uma pessoa. Aí eu entendi que aquela mulher era uma serva de Deus. Eu falei assim: nem vem pregar Jesus para mim, que eu não aceito Jesus dentro do sistema. Ela falou: não vim fazer o convite para você aceitar Ele, seu coração é muito duro, mas Deus manda dizer que daqui a 20 dias você aqui dentro vai ter um grande livramento de morte. Eu olhei para aquela irmã e falei: está ficando doida. Falei: ó, tem gente aqui que nunca nem me viu, só pelo meu nome me deu até uma jega para morar. Como é que eu vou morrer aqui dentro? Ela falou assim: Deus está no controle de tudo que Ele mandou falar, falei. E a mulher foi embora, nunca mais soltou. Irmãos, 20 dias depois, agosto de 1992, entra a tropa de choque, entra os policiais da rota e começa a fuzilar todo mundo. E eu, sabe onde eu fui? Fui parar na Rua 10. Da Rua 10 eu corri para a cela dos irmãos. Sabe qual é o livro que os irmãos estavam cantando? 322. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar na terra a luz, para nos dar até a vida, até a morte se humilhou. Temos já vencido a vida, Deus o Pai exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador. Essa é a mensagem. Quando eu ouvi assim, eu entrei, corri para dentro da cela. Aleluia! E fiquei lá com os irmãos e quando a coisa aperta, todo mundo sai do caminho. Falei: mas não vou aceitar Jesus hoje. Saí de lá, pastor. Aleluia! Fui para Minas Gerais, voltei de Minas, fui morar na Ajuda. Saí porque eu saí pela porta da frente, eu saí do Grito, saí pela porta dos fundos, vim morar na Ajuda. Falei: não posso ir para Madalena, não posso ir para o Jardim do Naciá, eu tenho que ficar por aqui mesmo. Era uma invasão, uma bagunça terrível, Ajuda. Fiquei por ali. Aleluia. Aí, no ano de 1996, pastor Ney, não fui eu quem fui até ele. Eu conheci minha esposa, que está lá agora se recuperando para a glória de Deus. Aleluia. 30 anos morando com essa baixinha, casado, amo ela. Por ela eu dou minha vida, irmão. Aleluia. Eu dou minha vida pela minha esposa. Aleluia. Glória a Deus. E olha só que coisa tremenda. Eu conheci ela, falei assim: vamos viver, vamos tentar alguma coisa na vida das coisas. Nós estamos jogados mesmo no mundo, nós não tem nada a perder. O que você acha? Ela falou assim: vamos tentar. E aí nós tentamos, estava há 30 anos para a glória de Deus. Aleluia. E aí eu falei assim: ó, eu quero parar com tudo, quero parar com droga, quero parar com balada, quero parar de samba, quero parar com tudo. Ela falou: você quem sabe? Eu também, já que você vai parar, eu também vou parar com tudo. Não vou mais para macumba, eu vou ficar com você, eu não sei, eu vou. Eu falei: então tá fechado. Aí fui para a academia treinar. Cheguei lá, servo de Deus, ô Gil, estou treinando, fiz alongamento antes dentro do ônibus, duas moças usando uma Bíblia na mão, uma Bíblia no colo, ali eu segurando no apoio do ônibus. Aquelas duas moças, eu olhei e falei assim: hoje, eu olhei para um amigo meu que era o Gledson, ele estava do meu lado, eu olhei para ele e falei assim: a partir de hoje eu vou ser crente, eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. Aquele rapaz, irmão, ele não entendeu nada, aquele rapaz ficou atribulado, me chamou de tudo que era nome, de demônio, de tudo que era. Ele falou: você não vale nada mesmo, como é que pode ser tão ruim, brincar com as coisas de Deus? Eu falei: eu estou falando sério, só me dá ajuda até o Jardim Grimaldi. Eu esqueci daquele propósito dentro do ônibus. Chegamos lá, fizemos aquecimento, alongamento e começamos a treinar. Quando eu estou fazendo um puxador para as costas, 38, 40 quilos, irmãos, eu me travei, fiquei paralisado na frente, aleluia, do espelho, paralisado com 30, 40 quilos, irmão, 38, 40 quilos, não passava disso, estou paralisado aqui, ó, travado.
E por eu ser magrinho, o professor achou, né, o Miguel achou que eu estava puxando peso demais. Aí eu falei, pega peso demais, porque depois que eu me recobrei, que meu corpo voltou ao normal, eu soltei o peso. Ele fez um barulho na laje da academia que parecia que ia afundar. Aí, irmãos, olha que coisa gloriosa. Eu estou lá e somente aquela voz suave, como de muitas águas, mansa. O espelho parecia uma chama de fogo na minha frente, e uma voz suave, irmãos, aleluia, mansa. Aquela voz falou assim comigo: Regivan, até quando eu vou pelejar pela sua vida? E eu pensando, falei com ele assim: aleluia, quem é que está? Quem é? Com quem eu estou falando? Com quem eu estou pensando? Aí ele disse assim: eu sou Jesus Cristo, tenho te dado muitos livramentos e vou te mostrar agora. Malaquias 3,16 está escrito que há um memorial escrito diante de Deus. Aleluia, aquele memorial se abriu. Aleluia, começou a vir os livramentos de morte na ferventa Celso Garcia, livramentos de morte nos distritos que eu passava, porque policiais queriam também me ceifar a vida. E o último livramento, o grande livramento de morte no Carandiru. Aí o Senhor falou comigo assim: você pensa que era você? Não era você, era eu te guardando, era eu te protegendo. E hoje eu te chamo para a minha obra. Aleluia. Até quando eu pelejarei pela sua vida? Não fui eu que fui até ele, foi ele que veio até mim. Não foi Abraão que foi até Deus, foi Deus que veio até Abraão. Não foi Adão que foi até Deus, mas foi Deus que veio até Adão na viração do dia. Aleluia. Não foi Moisés que foi até ele, foi ele que foi até Moisés. Não foi você que foi até Deus, foi ele que veio até você, através de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. E ele mesmo nos evangelizou. Está escrito aqui que foi ele que nos evangelizou e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação está em mim, está em você. Agora tem um acrescento: a palavra da reconciliação também está em você. Qual é a palavra da reconciliação? É você anunciar Jesus Cristo Nazareno para o seu amigo, para o seu filho, para aquele que estiver próximo de você. É a igreja sair das quatro paredes e voltar para as praças públicas, pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Qual é a maior ferramenta que você precisa? Aleluia. Qual é a maior ferramenta que você precisa para anunciar a Cristo? Você já tem a maior de todas, que é a palavra de Deus. Aleluia. O que mais você precisa para anunciar a Cristo? Aí não é que você precisa, é que você precisa renunciar. Não é mais ferramenta, agora é você que tem que renunciar. Renunciar a si mesmo. Parar com essas mazelas. Para com essa mazela de pecar e dizer que está tudo certo, porque não está tudo certo. Se o pecado não levasse à morte, então não haveria sangue para nos purificar dele. Não haveria, pastor. Se o pecado não nos levasse à condenação, então não haveria necessidade de confissão. Provérbios 23, 28, 13, está escrito que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Hebreus capítulo 12, 1 diz que existe uma grande nuvem de testemunha.
são aqueles que já partiram, mas são também aqueles que estão te vendo. Estão te vendo. Pastor DI não te vê, o Gil, o ministério não te vê, mas Jesus te vê. Jesus, ele vai te ver com os olhos da palavra, e Jesus vai te ver com os olhos daquele que está ao teu lado, vendo você pecar. Aí como é que você quer transformação? Eu vi a oração aqui, eu vi a ministração aqui, reconciliar primeiro nós, depois reconciliar a nossa casa, depois reconciliar aqueles que estão à nossa volta. Oh, irmãos, eu louvo a Deus, não sou merecedor, eu não tenho ouro, não tenho prata, irmão. Nunca cobrei para pregar a palavra de Deus. Hoje a gente liga para alguém, Alisson, é R$250 no mínimo. Você acredita nisso, irmão? E me falaram assim, pastor Aneli, quanto é que você cobra, pastor Reginaldo, para pregar? Eu falei assim, olha, aquele que me chamou, eu estava numa academia aqui embaixo dela, no terreiro de Umbanda. E ele não cobrou não, ele não falou para mim assim, eu preciso falar com você, só que para mim te falar, o que eu quero te falar é uma coisa tão boa que vale R$300. Ele não falou nada disso para mim. Ele simplesmente falou, até quando eu pelejarei pela sua alma? Ou pela sua vida? Até quando? E eu saí igual um doido. Jesus está voltando, ele falou comigo. Foi assim que eu saí da academia. Eu saí gritando da academia. Jesus falou comigo, eu preciso aceitar Jesus. E aí, cheguei em casa, já tinha tudo preparado. Esse Deus é bom demais, irmão. O que é que te separa do amor de Cristo? A nudez? A tribulação? A fome? A angústia? A peste? O que te separa do amor de Deus? Se o amor de Deus não tivesse manifestado em sua vida, você estaria aqui agora? Não mesmo, sabe por que não? Porque lá, aos 3 anos atrás, né? Não teve a tal da pandemia? Irmão, reflete, pensa, meu Deus, eu estou aqui. Quantos em minha volta não morreram? Quantos que estavam até mesmo, talvez, trabalhando com você, no outro dia você já não viu ele mais, porque foi sepultado por causa de um tal de Covid-19. E você está aqui, irmão. Obrigado, Senhor. Isso não te separou do amor de Cristo, não. Aleluia. Isso não te separou do amor de Cristo. Você está de pé. E quem está de pé não está à toa. Deus chamou para uma grande obra. E essa obra vai ser realizada em nome de Jesus. Eu estou pregando para uma igreja que crê em perdão. Reconciliar entre nós. Coisa tão antiga e que parece que é prematuro, é primário. Um irmão não deu a paz do Senhor, já é motivo para não conversar mais com o irmão, ou sair fermentando a igreja. Aquele irmão não gosta de mim, aquele irmão faz acepção de pessoas. Isso é coisa tão antiga na igreja que parece que se tornou primário ainda. Nunca acaba. Aí não perdoa, não libera perdão, não se reconcilia. Está faltando você conhecer quem você é. Nós somos adultos e resolvidos. Não é a falta da paz do Senhor que vai afastar
para Ele primeiro. O que queres que os homens vos façam? Fazei vós a eles primeiro. Quer receber a paz do Senhor? Então dá a paz para a igreja toda, rapaz. Tu és fiel, Senhor. É plantando e colhendo, é dando e tomando. Não é de qualquer jeito, não. Eu quero que o irmão faça por mim, mas eu não quero fazer por ninguém. Então o ministério da reconciliação é de dentro para fora. Aqui nós somos adultos, nós precisamos resolver as nossas picuinhas, enterrar elas, aleluia, para depois sair lá fora. Aleluia, oh, glória a Deus. Ai, irmão, que coisa gloriosa. Eu estou sentindo uma presença linda de Deus, o Espírito Santo. Você quer ver só o que está acontecendo aqui hoje? Isso é uma igreja sadia. Hoje está havendo perdão de pecado aqui, viu, Alisson? Primeira Epístola Universal do Apóstolo João. Por favor, meu irmão. Vamos ler junto aqui, para a gente já ir embora. Olha só que coisa tremenda está escrito. Eu vim de carro. Olha como é bom ter porta aberta, né? O vizinho me viu lá no portão, achou bem na hora que eu ia sair. E o vizinho ia sair para ir. Onde tu vai, pastor? Eu falei, eu vou lá para Mauá. E como é que o senhor vai fazer? Eu falei, estou aqui, esperando a chuva parar, para vir até o terminal de Sônia Maria, para pegar o ônibus e descer para lá. Ele falou, não. Interfonou para a esposa, manda o menino descer a chave do carro aqui. Meu pastor não vai de ônibus, vai de carro. Aleluia! Ele não é nem crente, irmão. Ele não é crente ainda. Ele não é crente ainda. Ele diz assim, meu pastor não vai de ônibus e nem vai tomar chuva. Vai com o meu carro. Está aqui, ó, vai de carro. Hoje eu estou de carro. Glória a Deus. Olha só. Versículo 7. Capítulo 1. Da primeira epístola universal. Primeira epístola. Glória a Deus. Ali é o Evangelho. Primeira epístola do apóstolo João. Eu sei que vocês conhecem, mas eu quero ler com vocês. Ó. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, olha, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas, ó, se dissermos, pode vir lá, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Fazemos está no plural, não no singular. Versículo de número 1 do capítulo 2, versículo do capítulo 2 da primeira epístola. Vamos lá, olha lá, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Versículo 2, aleluia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Reconciliação, o ministério da reconciliação e da palavra